Olá, sejam bem-vindos a mais um Economia SC Podcast, em parceria com o Instituto Gene, Centro de Inovação Blumenau. Eu sou Ana Paula Dalck, fundadora do Economia SC e host do episódio. Olá, eu sou Giovana, sou jornalista, editora de imprensa do Centro de Inovação Blumenau e também do Instituto Gene, e estou com a Ana Paula nesse episódio. E hoje a gente recebe aqui Beatriz Horstedt, é assim que fala? Sim, isso mesmo. Advogada e sócia da Mais Sapele Cocriar Tech. Seja bem-vinda ao episódio. Obrigada, meninas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de impulsionar cada vez mais o nosso ecossistema. Acho que isso é um dos canais que a gente tem de estar junto e sempre devolver ao ecossistema que ele dá tanto pra gente. E de novo, né, trazer mulheres, porque a gente entrevista na maioria os homens daqui, né? Exatamente. Mas é ótimo. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional. A gente sabe que, conversando aqui no off, tem aí bastante ligação com FURB, Gene, já teve aí bastante história para contar. E também como tu se interessou pelo ecossistema, de fato, aí, de inovação, de startups, de tecnologia. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, acho que a gente tem que dar uns passinhos para trás para contar um pouquinho da minha história. Fiz faculdade na FURB, comecei em 2017, então sou recém-formada, vai fazer 4 anos agora, daqui a pouco. E o curso de Direito, querendo ou não, ele é um curso muito pragmático, né? O curso ele tem a formação muito para se formar um advogado tradicional, né? Aquela pessoa que entende da lei e sabe da lei. Mas quando a gente olha, muitas vezes, para o mercado de trabalho, hoje, o advogado, com a realidade que a gente tem no mercado de trabalho, e até não só de um ecossistema de inovação, mas de mercado de trabalho, a gente precisa que o advogado seja um empreendedor, né, que saiba lidar com pessoas, cultura, finanças, que saiba vender também. E desde a minha formação, dentro da faculdade, eu sempre fui muito inquieta, então participei de tudo, diretório acadêmico, DCE, atlética, tudo. E vivendo muito a realidade do mercado de trabalho, através de outros trabalhos voluntários que eu sempre tinha aquela inquietação. Fazia de tudo, mas estava o tempo todo querendo mais. E aí surgiu a oportunidade, junto com o professor Alejandro Rabal, bem ligado ao Gene aqui, de fundar, então, uma empresa júnior, que faz parte do movimento Empresa Júnior. É um movimento bem significativo dentro de universidades no Brasil todo. Aqui em Santa Catarina é bem forte, inclusive. Por muito tempo, o movimento ficou interligado dentro de universidades públicas e também em Floripa, então é um movimento muito forte em Floripa, praticamente todos os cursos e faculdades de Floripa têm, e a gente, querendo, conversando e pensando o que a gente vai fazer, como é que a gente vai pensar fora da caixa, entendemos que a gente precisava trazer para o acadêmico de direito uma experiência empreendedora, então viver uma empresa na prática. E aí a gente passou por todo o processo de constituição de uma empresa júnior, que não deixa de ser uma empresa, mas ela não tem fins lucrativos e ela é supervisionada por professores. Então, nada do que a gente faz, do que a gente entrega é de responsabilidade dos alunos, né? E é muito legal que todo o valor que a gente tem de serviços prestados é cobrado, né, dos clientes e retorna, de certa forma, para a gente em evento, em formação, em cursos, enfim. Então, a gente tem toda essa possibilidade de explorar um novo mundo dentro da universidade. E eu digo que ali é meu principal ponto de transformação. E aí, como é que eu encontro o ecossistema de inovação, né? Dentro do movimento Empresa Júnior, muitas empresas, principalmente lá de Floripa, já prestavam assessoria, consultoria para startups no ecossistema e até para empresas grandes, assim, fazendo às vezes collab, desenvolvia produtos específicos para empresas. Então, comecei a entender um pouquinho mais e muitas pessoas que já viveram o movimento Empresa Júnior estavam no mercado de trabalho por essas empresas. Então, tu via muita possibilidade, professora Rabal, Gene, na época a gente não tinha o CIB levantado, estruturado ainda, sempre incentivando, sempre mostrando possibilidades, sempre conectando. Então a gente tinha esse ecossistema inicializando, fazendo parte, a própria empresa fazia parte do Gene quando era lá na frente da FURB, então o antigo Instituto Gene, na época o Yuri fazia muito com nossos contatos. E aí, entendendo que tinha possibilidades além do que a gente conseguia enxergar para o advogado que lidava só com o processo, com a parte processual, com o judiciário. E aí eu me apaixonei. Falei, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero, faz sentido estruturar empresas, olhar para o direito a partir de empresas. E aí, tive a oportunidade de sair do cargo de estagiário e me tornar sócio do escritório Mais Sapele, então, né? E um dos meus sócios já começou a atuar dentro do ecossistema de inovação, só que ele estava em Portugal, em Lisboa, então atendia a parte de startups de lá.
Quando ele retornou para cá, ele teve uma recepção muito calorosa do ecossistema, né? Muitos eventos, a gente tem muitos eventos, muitos encontros, enfim, a Ana sabe, permeia aí muitos. E aí, então, o escritório foi a porta de entrada, né? O meu sócio, Guilherme, entrou no ecossistema e eu entendendo, fazendo essa transição de faculdade, de estágio, sócia de uma empresa, falei, cara, acho que tem fit, gosto muito da parte que o ecossistema tem pra gente, do dinamismo, da flexibilidade, dos contatos, dos eventos, que uma carreira jurídica tradicional não me daria essa oportunidade. E aí, já tendo toda essa vivência, mais essa oportunidade, né? A oportunidade sempre bate na porta uma vez, a gente tem que estar disposto a abrir. Foi aí, então, que surgiu a aproximação. Comecei, então, entrei na SC Angels, como associada da SC Angels, participei de mentorias, de pitches, e comecei o contato com as startups, assim, e vi que fazia muito sentido estar ao lado do empreendedor. Hoje, né, de diferentes formas ali, a gente trouxe um pouquinho, não só da forma jurídica, mas também com a outra empresa que eu sou sócia, da Cocriar. E aí me apaixonei e acho que não saio tão cedo do ecossistema. Já tive algumas outras propostas a partir do momento que a gente faz consultoria com startups, para empresas, para nascer startups, às vezes a gente tem uma proposta, vem trabalhar comigo, mas eu acho que esse contato que o ecossistema tem, ser tão pulsante do ecossistema, acho que eu não troco não por nada, assim. E você falou em eventos, hein? A gente aqui no CIB, por exemplo, a gente promove muitos eventos. Sim. Toda semana tem evento, todo final de semana tem evento. E você faz parte, é convidada, é claro, para participar. A gente já sabe que já participou de várias feiras de mentorias, por exemplo, das feiras de inovações da FURB, oficinas de pitch, que a SC Angels também está envolvida, né? Essa importância de estar conectada, né, de estar participando é bastante importante, não só como você para clientes, para ter clientes, mas também para o aprendizado. Sim, com certeza. Eu sempre digo, qualquer evento que a gente vá, é uma oportunidade de a gente aprender em primeiro lugar, acima de venda, de network, de contato, né? Então, para mim, o CIB tem muito esse papel. Eu acho que a gente tem que se botar, enquanto empreendedor, nesse lugar de aprendiz. E aqui eu acho que a gente tem as possibilidades de explorar diferentes campos que, às vezes, no dia a dia, na correria de estruturar a empresa, de atender cliente, de entregar demandas para os clientes, a gente não consegue parar. Então, eu vejo que o CIB traz muitos eventos para além do que a gente faz, né? E fora disso, a gente tem as oportunidades também, então, de prestar essas mentorias, né? Estar junto com o CIB em determinados eventos, como é o caso da oficina de pitch que vai acontecer dia 26/3, organizada pela própria SC Angels e pelo CIB, que vem num formato novo. A gente vai trazer algumas novidades, então se as pessoas tiverem interesse, inclusive muito, muito importante aí para a gente começar a falar de pitch, que a gente vai tratar ao longo do podcast. E aí, a partir disso, a partir desses eventos, então, aprender, se conectar, a gente entende que o CIB ele é um impulsionador de negócios também. Muitos dos meus clientes que eu tenho, ou que eu fiz o primeiro contato, aconteceram em eventos daqui ou aqui. Então, eu sempre digo, o café aqui embaixo às vezes é mágico, a gente senta, vem, toma um cafezinho, começa a conversar, às vezes numa primeira reunião que a gente vai para entender do negócio, entender do cliente, entender a demanda, né? E aí a gente acaba fazendo relacionamentos muito duradouros. E o interessante esse cliente te indica para outro cliente, que te indica, então, realmente essa rede de conexões, assim, é muito, muito valiosa e muito significativa. Eu acho que não só para quem aqui é de Blumenau, e esse é o meu caso, né? Não faço negócios aqui com empresas que são só de Blumenau, mas da região como um todo. Então, o papel de ser, assim, essa questão do regionalismo, acho que a gente consegue trazer muito forte aqui também para os eventos, né? Abraçar essas regiões, às vezes, que a gente, muitas vezes, pode ter a impressão que o ecossistema não chega, mas pelo contrário, ele chega e chega muito bem representado. E antes da gente falar do juridiquês de startups, assim, na prática, né, como que vocês, principalmente mais Sapeli, falando na questão do direito mesmo, como é que vocês atuam, tipo assim, na prática mesmo, no dia a dia, como é que vocês auxiliam os clientes, e esses mentorados também, acho que tu falou ali do pitch, de conexão, mas assim, na prática, como que acontece? Legal. Hoje, assim, eu vou explicar um pouquinho como está a estrutura do escritório e depois a gente olha e entra com um foco na parte de startups, que é nossa conversa aqui, né? Então, desde que o escritório nasceu, ele tem 2 frentes de atuação. A gente olha tanto para empresas tradicionais, indústria, empresas familiares, empresas já consolidadas aqui no mercado, que a gente tem muito na região, e são empresas, muitas vezes, que
a gente faz o papel de trazer a inovação e trazer o ecossistema de inovação para perto deles, de alguma forma. E tem a parte das startups, tecnologia, inovação e investimentos, né? Então, o escritório se estrutura dessa forma. A gente atende predominantemente 99% demandas extrajudiciais, ou seja, a gente não chega na parte judiciária do processo. Acho que isso é muito legal a gente entender. A gente fica nessa parte consultiva, que a gente sempre diz, o melhor remédio para evitar um processo é ter uma parte consultiva muito bem estruturada, muito bem organizada. E aí as empresas precisam aprender a isso, né? O remédio, ele é uma solução, né? Ele não precisa ser do dia zero, eu não vou fazer nada para qualquer coisa eu tenho processo. Não, nossa ideia é sempre evitar isso. E aí, muito por isso, a gente se tornou como se fosse um estrategista de negócio para o nosso cliente. Então, beleza, o que a gente entrega para o nosso cliente, né? O físico é o documento. Mas por trás tem todo um acompanhamento de negócio com ele. Então, eu preciso entender da tua empresa, entender do teu modelo de negócio, entender para quem tu vende, entender para quem tu se relaciona, para estruturar todos, às vezes, esses documentos, né? Essas entregas desses documentos. Então, vai muito além. E aí, por isso, a gente tem questão, né, de reunião, de follow-up com o cliente. Muitas vezes, o documento jurídico, ele é uma entrega de um projeto, às vezes, muito maior. E aí, trazendo um pouco da questão das mentorias, das consultorias, a gente trabalha muitas vezes com o CIB para estar ao lado desse empreendedor, orientando ele, desmistificando, porque a gente tem muito, né, o advogado na sociedade, no mercado como um todo, a gente tem a figura do advogado, que é o advogado que lida com o processo, né? E a gente vem com esse papel, principalmente agora olhando para a figura da startup, que a gente sabe que é uma empresa que tem peculiaridades, não deixa de ser uma empresa, mas é uma empresa que tem peculiaridades, de trazer, desmistificar essa realidade do direito, né, do jurídico, desmistificar esse juridiquês, muitas vezes, que as pessoas às vezes até se assustam, né? O advogado é aquele cara engravatado, né, que vai estar o tempo todo de camisa. Não, e a gente até, desde o começo do escritório, a gente tá de camiseta, a gente usa as camisetas, porque isso é uma forma da gente se aproximar do nosso cliente. E às vezes tirar barreiras que a gente tem, que são barreiras sociais, muitas vezes. Eu tive clientes que falaram, olha, estou fechando com vocês, de empresa grande aqui em Blumenau, hoje é uma startup grande e significativa aqui para Blumenau e para América Latina, inclusive. Olha, estou fechando com vocês porque eu fiz reunião com 2, 3 advogados e eles apareceram tudo engomadinho, de terno e gravata, e vocês estão de camiseta. É que a realidade de uma Branding startup é diferenciado, diferente, né? Startup, aqui, por exemplo, no CIB, e não é de hoje, desde que o CIB foi inaugurado, os empreendedores, empresários vendem bermuda e tênis. Sim, É uma outra realidade, né? Não é que aqui não tenhamos também pessoas, mas a realidade de uma startup é diferente. Sim, né? sim. Outra Então, vibe, a né? linguagem Outra é vibe. diferente. Exatamente, exatamente. E uma coisa legal pra gente trazer, que a gente tá falando do CIB de novo, um tempo atrás, eu acho que deve fazer uns 6 meses, 7 meses, teve uma roda com os CEOs das incubadas, e aí tiraram uma foto ao final, e aí eu parei, olhei e falei, eu acho que devia ter umas 10, 12 pessoas. Pelo menos 8 pessoas já tinham passado por mim de alguma forma. Ah, que legal. Seja pelo Mais Sapl, seja pela Cocriar, ou seja por mentoria, consultoria, que muitas vezes a gente faz isso. A gente tá nos eventos, mas muitas vezes esses eventos viram um outro café, viram outras conversas, que não necessariamente a gente precisa monetizar isso, mas é a troca de impulsionar o ecossistema, né? Então isso foi uma coisa bem legal que eu percebi, assim, é legal a gente trazer como tá tudo muito junto. Isso, a roda de CEOs, ela é mensal, né? Todos os meses a incubadora Sim. faz. E traz uma pessoa de fora, geralmente, para conversar, ou uma pessoa interna, Sim. para trocar ideias sobre assuntos diversos que tem a ver com o dia a dia, né? Sim. E a parte jurídica, geralmente, É uma delas, com certeza. delas. Tá em tudo, né? Eu sempre digo assim, se a gente pegar o dia a dia de uma empresa, não tem um momento em que ela não esbarre com alguma questão jurídica. A gente pode até tentar desviar, mas em algum momento isso vai chegar. Então a gente tem sempre caminhos, como seguir, o que fazer, mas tá ao longo disso tudo, né? Sim, e já entrando, acho que nesse assunto, né, falando em jurídico, principalmente focado em startups, acho que o principal foco aqui vão ser startups, né, e tentando descomplicar esse universo, e numa jornada de criação de uma startup, empreendedores sempre pensam, né, desde a ideação, então tá lá a semente na cabeça do empreendedor, e aí ali já acontece que precisa ter uma certa preocupação, né, desde a constituição da startup, da empresa,
até uma possível venda, né? Então, queria que tu comentasse aí sobre os processos e no off tu também comentou que existe uma diferença entre M&A e aquisição. Então, para tu comentar também com a gente. Não, perfeito, vamos lá. Eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que trazer para o universo das startups que é muito interessante, e até foi do Startup Enxuta, do Eric, ele traz já logo no começo do livro, que a startup, ela não é diferente de uma empresa. Ela tem algumas questões que a gente precisa flexibilizar, mas tem questões de uma empresa tradicional que a gente precisa trazer para a startup. Senão ela não se sustenta a longo prazo, né? Então isso é algo legal para a gente pensar, principalmente quando a gente olha para o jurídico. Eu sempre falo, no dia zero, é importante a gente entender que a gente vai precisar do jurídico, mas como eu vou precisar desse jurídico? E eu tenho a felicidade de trabalhar com muitas startups early stage, então eu gosto dessa parte de estruturação de negócio bem inicial, e eu sempre tento trazer para os clientes, olha, você precisa de um jurídico, mas você precisa de um jurídico que entenda o momento da startup que você tem. Dentro de uma startup, a gente vai ter algumas fases, né? A fase de ideação, operação, a parte de tração e depois escala, né? E a gente precisa trazer, então, uma segurança, mas também uma flexibilidade, porque dentro de startup a gente tem essa questão de mudar muitas vezes, de testar, de mudar. Então, eu preciso de documentos jurídicos, que são as entregas que a gente faz, de acordo com a realidade dessa startup, desse momento, entendendo essa flexibilidade, né? O documento jurídico que eu faço para uma startup é diferente de um documento jurídico que eu faço para uma indústria, por exemplo. E aí, muitas vezes, quando a gente chega até na gente, clientes que pagaram o valor X para um advogado tradicional que não tem a especialização e não conhece tanto do ecossistema de inovação para fazer determinado documento. Beleza, eu pego, converso, analiso o documento e eu vejo que o documento está totalmente parametrizado em empresas tradicionais, que não condiz com a realidade nenhuma de uma startup. E o que isso vai te trazer? Vai te trazer insegurança jurídica, vai te trazer, se tu tiver alguma dor, alguma questão a ser resolvida, pode ser que o documento não resolva, não atenda o fim que ele foi feito, né? Então, o que a gente sempre traz muito para o nosso cliente? Essa questão da flexibilidade, de ter um profissional do teu lado. A gente sabe que com chat GPT, com DeepSeek, tem muito conhecimento, mas tem questões jurídicas, e daí isso entra o pragmatismo da questão da faculdade. Tem questões jurídicas que só a gente que passou por 5 anos de faculdade vai entender e vai saber analisar, né? De ter, assim, a gente tem toda uma estruturação de uma empresa jurídica do dia zero até o momento de uma venda, de uma captação de investimento, tá? Se eu tô no dia 5, eu não preciso, muitas vezes, ter a robustez jurídica de uma empresa que está captando sua terceira rodada, por exemplo, de investimento, ou está sendo preparada para uma venda. Isso é uma coisa importante da gente entender, porque quanto mais robustez jurídica, mais documentos, quanto mais documentos, mais horas trabalhadas, mais caro fica a conta no final. Então, isso é uma coisa até para acalmar, muitas vezes, os empreendedores. E eu falo muitas vezes isso, eu vou te mandar um escopo completo que tu precisa para a tua fase da tua startup, tá? Mas vamos fazendo escalonado. Eu te entreguei essa primeira demanda que, né, requer tempo, energia, doação muitas vezes do empreendedor, porque ele vai ter que sentar comigo e me explicar os mínimos detalhes. Depois a gente vai para o passo 2, nisso a gente já conseguiu um pouco de fôlego de parcelamento, às vezes, né, do serviço que a gente presta. Às vezes a startup conseguiu aquisição de novos clientes, muitas vezes a gente conectou, talvez, ele com potenciais clientes, né? Às vezes, estando nesse ecossistema de inovação, a gente consegue fazer isso. Então, é muito interessante a gente entender isso e eu acho que é um jogo mútuo, assim. O empreendedor tem que entender que o advogado, ele não é uma figura má, ele não está ali para trazer uma rigidez, ele está ali para trazer uma segurança, realmente. E o advogado tem que caminhar até o seu cliente para construir esse documento, muitas vezes, né, essa estrutura jurídica, de acordo com a realidade do cliente. Esse passo a passo é importantíssimo, não só para a empresa consolidada, mas para a startup, por conta justamente dessa... A startup pode pivotar? Sim. E pivotando, se você já estiver lá naquela frente, você tem que dar todo o recuo de novo, né? Sim. Então, esse passo a passo que você fala, assim, é muito importante. Eu tenho um cliente muito específico, que ele inclusive, ele é lá de Lages, do ecossistema de Lages, né? A gente conhece ele, encontrei ele, a gente acabou fazendo negócios. E o que aconteceu com eles? Eles fizeram toda uma estruturação jurídica enquanto estavam na fase inicial de operação. Hoje, quando eles estão numa fase ali de tração, muitos documentos jurídicos que eles fizeram, a gente está tendo que refazer tudo de novo.
Por quê? A gente fez dentro de uma realidade que hoje já não é a realidade deles. Aconteceu, às vezes, nem pivotou, mas o mercado, o dinamismo do mercado, do ecossistema de inovação é muito grande. Então, às vezes, eu tinha um modelo de negócio estruturado, eu fui, eu vi, eu tive encontros, a gente tem muitas oportunidades para as startups, encontros, e às vezes vai acendendo as luzes, vão mudando algumas coisas, que mudou completamente o cenário jurídico da startup. E aí ele fez um investimento inicial muito alto e significativo para a época, e aí agora a gente está tentando, beleza, a gente tem todos esses documentos que para a realidade de hoje dele não se encaixa com os negócios que eles fazem, com as parcerias que eles fazem. Então, Queimou dinheiro lá atrás. exatamente. Então, mas eu acho que isso é um alerta e um alerta, assim, eu vou dizer, mas uma dica para os empreendedores, sabe? Eu acho que se acalmem na hora de é necessário o jurídico, mas um jurídico que tem esse olhar, muitas vezes, não de calma, mas assim, tem esse preventivo de vamos entender o momento da tua empresa, vamos entender tuas relações e vamos fazer o que é estritamente necessário para esse momento. Sabe? Porque assim, poderia estar sendo hipócrita aqui e falar, não, vamos, né, startup tem que estruturar, fazer toda a estruturação jurídica, porque toda empresa quer lucro e eu também quero lucro, mas não é justo. E é isso que eu falo muitas vezes, que o ecossistema te devolve. Esse cliente, essa startup que eu estou fazendo isso, muitas vezes é a startup que vai me indicar para 1, 2, 3 clientes que vai me abrir outras oportunidades. Sim. Então, ser justo com e isso são questões de princípios, valores, né, de cada empresa. Exato, isso que eu ia comentar, fazer o certo. Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque assim a gente vai multiplicando, né? E aí, às vezes, quer abraçar o mundo ali com aquele cliente, vai abraçar, mas talvez não vai entregar um serviço de qualidade. Muitas vezes o cliente, tenho tudo isso, mas quando é que eu vou usar isso? Vai usar daqui a 1 ano, 2 anos e os documentos se defasaram. Então é melhor a gente ser justo. Realmente, eu acho que o ecossistema tem isso, sabe? Principalmente. Eu acho que por isso que diferencia muito vocês também, assim, né? A gente tem conversas aí em off também, que é uma das coisas que a gente faz aqui no portal também. A gente não vende por vender, né? A gente faz toda a questão de objetivo, por que vai querer contratar a economia, se vale ou não. Às vezes a gente declina mesmo, não tá nem aí. Porque é mais fácil ser justo, né, e sincero do que depois defasar, como tu falou, né? E a questão das diferenças, tu não chegou a comentar tanto, mas quais são ali o paralelo e as diferenças de fazer uma aquisição, fazer um M&A, o que difere de fato, o que é bom, se tem um melhor que o outro. Tem dinheiro na mesa, tudo é bom. Mas assim, o que difere muito, né? A gente tem a parte de captação de investimento para startups, e aí a gente tem vários estágios de captação de investimento, normalmente são 4. A gente começa sempre com investimento anjo, né? E aí depois a gente vai evoluindo para umas próximas, talvez 3 rodadas, que a startup vai ganhando corpo, e a partir desse corpo, ela sai muitas vezes de uma startup, ela se torna uma empresa tradicional, muitas vezes, porque ela perde. Agora a gente começa a lidar com uma rigidez um pouco maior, né? E ela continua, assim, muitas vezes ela vai ter, então, no seu quadro social, esses fundos de investimento, esses investidores, mas ela ainda pertence, muitas vezes, aos sócios fundadores. O que é, né? E aí a gente olhando para uma questão de M&A, de uma fusão, né? Quando eu junto 2 empresas, ou de uma aquisição, quando uma empresa compra outra empresa e a partir do momento a gente tem uma única empresa, né? Muitas vezes, o que a gente tem? A gente tem a saída desses sócios da empresa, mas de forma gradual. Ou seja, ela foi comprada, mas os sócios ainda vão atuar por 5, 10 anos dentro da empresa para estruturar essa fusão e essa aquisição, ou seja, né, fazer com que ela se solidifique e depois os sócios têm essa saída. Então, às vezes, é muita ilusão, né? Pode acontecer? Com certeza pode acontecer. Vendi minha empresa, no outro dia eu tô de férias por o tempo que eu quiser. Mas geralmente não acontece porque tem a questão da cultura. Exatamente, enfim. Tem a questão de processos, cultura, toda essa reestruturação. Mas assim, o que a gente pode olhar? São processos que eles se diferem da questão de negociações, objetivos, valores. Mas o que é importante a startup entender? Aqui a gente precisa ter uma organização e uma estruturação jurídica para chegar nesse momento. Então, assim, claro, cada processo vai ter sua particularidade, né? Mas a startup precisa de uma organização contábil, jurídica, societária, organizacional para conseguir qualquer um dos passos. Startup tem isso, muitas vezes já vamos fazer do jeito que dá, como dá. Mas o mínimo de organização é igual como eu comentei do jurídico. O mínimo de jurídico a gente tem que ter. Eu acho que é muito legal, assim, a gente ter
principalmente para todos esses dois passos, né? O M&A ou o investimento. A questão de um pitch muito bem estruturado, tá? Ter um pitch ali, e aí a gente tem as oficinas de pitch aqui e várias outras possibilidades de pitch muito bem estruturado. E aqui eu acho legal a gente trazer que a estruturação a gente tem uma apresentação bonita, um visual bonito. A gente tem uma história para contar, uma narrativa bonita, porque não adianta só soltar informação e achar que quem tá me escutando vai conectar. Primeiro passo, né? Não precisa ter um designer ou melhor designer. Exato, Canva resolve. Canva tá ótimo, Ou uma IA agora, né? Que a gente Uma tá no IA. hype das IA e a IA tá fazendo quase tudo. E ter a questão, esse pitch serve muito para isso. E entender que o pitch é um dos passos iniciais de um possível investimento ou uma possível oportunidade de M&A, né? Sempre tem os cafezinhos depois que a gente sempre fala. Então, acho que a questão do pitch ter muito bem estruturado. Acho que um alerta, assim, muito grande que eu já vi acontecer, números. É sempre muito legal a gente ter números, ter parâmetros, mas os números precisam ser condizentes com a realidade da startup. Já chegou pra gente empreendedor inventando número para, assim, brilhar os olhos de investidor ou de empresa, de possível M&A. Beleza, isso vai passar talvez numa primeira, segunda peneira. Aí depois Mas depois a gente tem todo um processo de due diligence, né? Que é tanto questões que a gente vai olhar para os sócios, para os colaboradores da empresa, questão de cultura, documentos jurídicos, contábeis, em algum momento isso vai aparecer. E aí, às vezes, tu perdeu todo um processo super interessante, interessante, eu digo, para tua empresa, para tua história enquanto empreendedor, mas também monetariamente, Tem né? até um amigo meu que falou que quando ele fez o M&A dele, para um grande grupo aqui em Blumenau também, era como se ele tivesse sofrendo uma sabatina assim, de candidato. E aí falou que eles pesquisavam assim, até o primeiro tweet da tua vida que tu fez lá. Pra tu ter noção, e quando a gente entra em mesa de negociação de M&A, que daí é venda realmente, né? Que é algo muito mais... É maior do que, muitas vezes, a parte de captação de investimento. Nas negociações de valores, provavelmente vai ter o grupo que vai comprar, a empresa que vai comprar, o advogado do lado, a startup e o advogado do lado. Muitas vezes as pessoas sentam numa mesa igual a gente está sentado e para negociação fluir, se desliga até ar-condicionado, por exemplo. Pensa a gente num dia de hoje, que a negociação pode demorar dias, semanas, meses. Pensa a gente num dia de hoje tendo que negociar um valor, não chegando num acordo e desliga um ar-condicionado pra gente. E entrando nessa parte, acho que de valor até que não tá no roteiro, vocês também auxiliam nessa parte de valuation, né? Sim. Como é que acontece, de fato, assim, a constituição? Porque muita gente acha que é meio arbitrário, né? Tipo, o empreendedor acha que a startup vale 15 milhões. Sim. Aí vem o jurídico e fala, não, vale 5. Aí vem o comprador, vale 2,5, não tem? Assim, a gente sempre tem uma brincadeira, não uma brincadeira, mas um modo de falar, assim... que sempre a pergunta, né? Quanto é que vale tua startup? Aí, muitas vezes, a gente sempre orienta o empreendedor a falar, a startup vai valer quanto é que tu quiser. Esse é o ponto 1. Se tu tá numa mesa de negociação, a tua empresa vai valer o quanto tu quiser. Mas aí, claro, tirando, né? Agora vamos para a realidade dos números e dos documentos. E tem até os cálculos, né? Tem toda uma questão de cálculo, de análise de mercado, de crescimento de mercado, tem todos os cálculos contábeis. Tem questões que a gente vai analisar, jurídicas, às vezes, se a startup pode ser diluída, né? Questão de sócios, quantos sócios, dívidas trabalhistas, dívidas tributárias. Então, assim, e aí, quando a gente entra, né? Quanto é que vale a empresa? Se a gente pegar, a gente tem várias formas de fazer um valuation. Tem uma forma muito mais simples, às vezes, que um Excel vai calcular. Tem uma fórmula muito mais complexa, que é um trabalho, às vezes, de quase 3 meses, de um reporte, de um documento, que vai trazer todas essas análises que a gente fundamenta para chegar em algum valor. E aí, dentro desse relatório final, a gente tem ainda um cenário positivo, um cenário negativo e um cenário neutro. Então, assim, é complexo. E aí, isso, muitas vezes, a gente tem a questão de números. Número não mente, né? Número é muito bom por causa disso. Mas a gente tem informações muito subjetivas, às vezes. A gente tem análise de mercado, a gente tem análise de concorrente. Quanto é que teu concorrente cresceu? Quanto de mercado ele está pegando? Como está se comportando o teu mercado a partir de inflação, os juros? Então, são questões... E aí, eu acho que isso é muito legal de trazer agora. De novo, que o ecossistema de inovação permite pra gente esse papel do advogado. E de tudo que eu falei até agora, o advogado, ele não é só o jurídico. A gente precisa de uma formação multidisciplinar.
eu preciso entender muitas vezes de mercado, de finanças, de contábil, né? E esbarrando, a gente esbarra, de administração. Então, eu acho que a inquietação lá do começo do movimento Empresa Júnior, que o Gene impulsionou muito isso, tem muito resultado agora de ser multifaceta e aprender a fazer essas coisas, porque, poxa, eu não olhei só por um caminho, eu vi que o caminho era muito mais plural, sabe? Então, dá para conversar muito. E eu acho que, trazendo até, né, esse olhar do Gene, que está conectado com a FURB, mas do Economia SC como um todo num portal, né, Ana? Acho que eu acompanho ali diariamente as notícias. Eu acho que, e a Ana, por si só, eu acompanho muito da tua literatura, do que tu traz, do que tu fala. Eu acho que isso é um desafio para as novas gerações. Entender que o profissional, ele é multidisciplinar. A gente não vai conseguir, eu tenho uma formação jurídica, eu vou ser só o advogado. A gente vai, e eu acho que isso é um grande, não uma grande polêmica, mas vai ser algo que a gente vai trabalhar em várias frentes. A gente que está no mercado vai ter que se adaptar, e quem está entrando no mercado vai ter que se adaptar ainda mais, assim. Então, é bem... Daria quase um novo podcast esse tema. A gente fala sempre, né, que é importante se especializar em alguma coisa. Sim, também é importante. Sim. Mas ficar só nesse mundinho fechadinho, a gente não flui, a gente não cresce, né? Não dá. Não dá. Quem é multidisciplinar é que se destaca, né? Sim. Tanto que vocês acham que aqui em Blumenau hoje, nessa frente de startups, são Sim, são eu acho que referência, praticamente né? um dos, assim, que tem frente de startup que atua desde o early stage até muitas vezes a captação ou o M&A, eu acho que a gente é um dos principais, assim, claro, não vou ser hipócrita de falar com os únicos, porque Não, sentando, estudando, as pessoas sabem fazer, e a gente sim tem concorrentes, daria até, dá para listar, mas com esse foco em startup e tão conectado com o ecossistema de inovação, acho que a gente é um dos poucos, assim. E aí eu acho que, de novo, a gente volta ao ponto de estar perto do ecossistema de inovação. Muita coisa acontece lá dentro do escritório, mas o principal diferencial é o ecossistema, ele é dinâmico, né? Então ele faz muito disso, de tudo que a gente conversou agora acontecer. Ele conecta, ele aproxima, ele apresenta, então isso tudo, né? E eu acho que um ponto que a gente falou antes, né, da questão de mulheres. Mulheres advogadas com foco em startup, se a gente olhar própria Santa Catarina, a gente tem poucas, assim, dá pra contar nos dedos, assim, claro, tem alguns times que a gente sabe que tem maior, mas com esse foco, assim, eu queria um desejo ver mais mulheres nesse ecossistema. Igualmente donas de veículo de comunicação no Brasil, se contar 10 é muito. De fato, na nossa área do jornalismo também, né? O foco predominantemente masculino por muito tempo, de uns anos para cá, e que está mudando isso. Aqui a gente vê também no CIB, as startups dominadas também pelo sexo masculino. Mas com o tempo a gente está vendo uma mudança, sabe? E as mulheres bem mais posicionadas, bem mais entrosadas, né? E com seu potencial mesmo, demonstrando seu potencial. Saiu, acho que umas 2, 3 semanas, eu até lembro que eu até vi no Instagram e repostei, que uma pesquisa dos últimos tempos, o número de mulheres empreendedoras em startups tem crescido. Então, acho que isso é muito significativo. A gente tem várias ativações no ecossistema olhando para mulheres, né? Vários programas que incentivam mulheres. Então, acho que aos poucos, a gente vai chegando em lugares melhores, assim, né? Sim. E a gente faz esse papel também, sempre estar nos eventos e de aqui, se puxar, né? De se puxar sempre. E agora vamos falar sobre os principais erros de uma startup em relação ao processo de venda, assim. Tu já comentou, né? Tipo, inflou o número e depois caiu, assim. Mas tem algum erro que seja muito significativo também, tanto no processo de venda quanto na captação de investimento, assim. O que realmente o povo consegue ficar no erro? Eu acho que, assim, pra gente falar sobre erro, a gente precisa dar 2 passinhos para trás de novo, assim, para olhar um quadro geral. E assim, tanto numa captação de investimento como num M&A, a gente vai ter esse processo de due diligência, que é olhar todas essas partes que eu trouxe para vocês. E eu vejo nesse processo, é algo muito mais subjetivo e não jurídico, tá? Mas eu vejo nesse processo um problema que são relações interpessoais, pessoas. Se a gente for olhar pessoas, por quê? Meu Deus, como assim? Pessoas são um problema de um processo. Quando a gente vai fazer esse processo de due diligência, a gente vai olhar os sócios, a relação dos sócios e a relação da empresa com os seus colaboradores. Ou seja, estou falando de pessoas, né? E aí, quando a gente pega, acho que olhando, vamos lá, o começo de uma startup, né? Até uma startup, às vezes, em escala, que vai estar em processo de M&A, ou uma startup que passou pelos estágios e captou investimento.
a relação com os sócios. Eu acho que isso é muito interessante a gente sempre olhar. As startups que hoje eu vejo, hoje a gente tem propostas de startup para serem vendidas para grupos significativos mundialmente por 100 milhões. Cara, o que tem? Qual que é a mágica? Muito trabalho duro, óbvio, mas assim, pessoas, os sócios serem pessoas complementares, sabe? Esses sócios terem habilidades muito complementares e que conseguem levar a empresa a longo prazo. Uhum. E essa relação dos sócios se darem muito pautada por objetivos, então entender desde o dia zero o que eu quero para minha empresa. Eu quero vender, eu quero captar investimento, não quero nenhum desses dois e quero que a empresa se torne realmente uma empresa robusta, significativa no mercado, mas eu quero continuar na empresa por um longo tempo. Então ter isso, ter essa clareza, ter a questão de uma honestidade radical, ou seja, independente de qualquer situação, independente do que esteja acontecendo, a verdade vai prevalecer aqui nas relações. Uhum. Gostou, não gostou? Exatamente. Não gostou? E eu acho que isso vale tanto para a relação dos sócios como a relação com os colaboradores. Sim. Né? Ter muito essa verdade. Então, de sócio, ter essa transparência assim, entre os sócios, ter essa boa relação. E aí, aqui eu acho muito interessante a gente reforçar a importância dos documentos jurídicos. Porque não adianta eu ter uma boa relação, ter uma verdade, se né, tudo isso não tiver muito conectado em dois documentos jurídicos que são fundamentais, que são o contrato social, que é uma certidão de nascimento, vamos lá, da empresa, e um documento que é muito negligenciado, que a gente reforça muito, que é o acordo entre os sócios. Uhum. O que é esse documento aqui? Até para a gente desmistificar um pouquinho essas palavras, né? O contrato social, ele é básico para a abertura de uma empresa, né? É certidão de nascimento, mas o acordo entre sócios, ele é um documento complementar ao acordo social, porque o acordo social, um contrato social, ele é um documento público. Então, muitas vezes, muitas questões particulares, a gente não vai querer que sejam públicas. Sim. Aí, o acordo entre os sócios vem para complementar e para trazer, muitas vezes, questões que não são abordadas lá. Um exemplo que eu sempre dou, questão de falecimento de algum dos sócios. O que acontece com o percentual dos sócios, desses sócios, se ele vier a falecer? Aí Vai pra quem? Nossa, que bom que você falou isso, porque eu tô exatamente analisando o meu acordo lá. Eu já vou complementar com isso aí. Isso é muito interessante, porque eu tenho até uma empresa que é incubada aqui no Gene, e ele veio falar comigo, ele falou, Bia, se eu falecer, o que acontece com as minhas empresas? Loucura, né? Aí eu expliquei, eu falei, a gente tem, e como é que eu faço para resolver isso? Eu falei, a ideia sempre é ter esse documento, claro, ele aborda vários outros temas, não só esse, né, vários outros temas, mas esse é um dos mais polêmicos. A gente faz o alinhamento de sócios, é uma reunião normalmente de 2 horas, trazendo pergunta polêmica para os sócios, para eles conversarem, perguntas que às vezes vocês nem pensaram em falar. E aí a gente faz essa pergunta, todo mundo fica meio, mas a gente não tá pensando em morrer amanhã. Eu falei, mas eu também... A gente também não pensa. Eu não tenho também esse pensamento, eu nem quero que aconteça isso, mas e se acontecer? Não, mas aí meus filhos, minha esposa toma conta. Sim. Tá. Mas será que os sócios querem? Será que eles têm competência? A empresa é de quem? Né? Será que eles vão... Será que aquele objetivo lá do começo, será que eles, assumindo a tua responsabilidade, vão conseguir colaborar com isso? E aí, mas isso é uma pergunta muito difícil da gente responder. Mas não quero pensar em morte. Tô abrindo uma empresa, tá legal, tô ganhando mercado, tô crescendo. Mas a gente precisa. Então, essa é a importância do acordo de sócios. E esse acordo de sócios, ele vai ser um dos principais documentos que vai trazer uma base quando a gente tiver um processo de captação de investimento ou de M&A. E aí é que é um dos erros que as pessoas negligenciam esse acordo de sócios. Eu tenho um contrato social, tá ali, serve para isso e qualquer situação... Que, por exemplo, o falecimento não está no contrato social. Não está. Daí o que acontece, né? Até para as pessoas ficarem calmas. Meu Deus, se eu morrer amanhã, o que vai acontecer com a minha empresa? A gente tem as leis brasileiras. Segue aqui, @maisapele. Pode seguir @maisapele. Mas a gente tem as leis brasileiras que daí tem a previsão do que poderia acontecer nessas situações. Mas aí o acordo fica muito mais claro. Exatamente. Então essa clareza, sabe? Essa clareza que eu trouxe ali de um time complementar, qualidades complementares e honestidade, elas precisam ser trazidas para esse contrato. E mais, né? Eu acho que as conversas difíceis, esse alinhamento que a gente faz antes desse acordo, é uma conversa difícil. Eu sempre falo para os clientes, olha, estejam presentes de presença, de eu estar focado aqui, e presente de mente. E aí, muitas vezes, tem startups que fluem, muitas vezes, tem startup que não, peraí, eu não concordo com isso. E aí, realmente, o advogado tem um papel de mediar essas conversas. Então, eu traria muito, muito isso.
de primeiro momento, essa relação entre os sócios. Questões trabalhistas sempre vai aparecer. Acho que hoje é impossível a gente pegar uma empresa que muitas vezes passe por um processo de captação ou de M&A que não tem alguma questão trabalhista para ser resolvida. E aqui a gente vai muito para questões boas, e aí eu entro aqui na questão de programas de partnership, vesting, que são retenção muitas vezes, né, e aquisição, não seria a palavra certa, mas chamar esses talentos que a gente tem, né, muitas vezes que a gente sabe que Santa Catarina é um polo, a gente tem muita gente muito boa, né, nas partes principais do desenvolvimento de uma startup, principalmente olhando para a questão de tecnologia. Então, ter esses contratos muito bem firmados que asseguram que essa pessoa, né, vai estar contigo na empresa, se é uma parte realmente primordial da tua empresa, mas também a questão de, vamos lá, a gente vai abrir agora um leque muito grande, mas a questão a gente começa por cultura, mas a questão de salário, de verbas trabalhistas, de benefícios, né, que muitas vezes, o que é isso? Muitas vezes pode se chegar, ir de encontro a um processo trabalhista, se a gente prometeu e não cumpriu, se a gente, né, falou que era uma coisa e era outra. Então, eu acho que isso vem muito da base dos sócios, porque a gente vai começar sempre a empresa com os sócios e os colaboradores vão chegando aos poucos, mas, né, que isso se expandir, se perpetuar por toda a empresa. Porque, de novo, a gente vai passar por um processo ali de due diligência. Processo trabalhista é uma questão que vai ser olhado, vai ser visto se tem, se não tem, como é que essas relações trabalhistas, como é que, né, elas se dão. A gente tem a polêmica da pejotização aqui também, né, então a gente sabe que essa questão trabalhista dá quase um podcast só dele, assim, mas isso tudo que é um tópico muito sensível. E por que eu trago ele aqui? Poxa, Bia, tu falou, né, dos sócios e logo de trabalhista. Porque são os teus colaboradores que sustentam e levam a tua startup a longo prazo. Se a gente pegar, às vezes, uma startup, tá há 10 anos uma startup no mercado, assim, para chegar numa grande empresa, né? Pegar 300, 500 colaboradores. Beleza, os sócios guiaram muitas coisas, mas são as pessoas da startup que fizeram ela chegar aqui, muitas vezes, né? Então, essa relação. E, em caso de execução, ou seja, a empresa tá sendo executada por alguma questão, as dívidas trabalhistas vêm em primeiro plano, então, né? Então a gente tem que ter uma preocupação quanto a isso de momento, assim. E aí depois a gente tem questões tributárias, de estar com os impostos em dia, né? Não, às vezes a gente tem muito, às vezes... E aí eu sempre falo pro meu cliente, eu entendo tu ter feito determinada coisa, né? Determinada situação, às vezes tributária, de constituí um MEI, segurei o MEI por muito tempo e depois virei empresa. Algumas questões assim. E é normal, até porque a gente sabe que hoje a gente tem uma carga tributária muito significativa no Brasil, mas chega um ponto de maturidade da empresa que a gente precisa organizar a casa. Então é hora de parar, é hora de investir, vai ter que tirar dinheiro do bolso, vai mexer, mas é necessário. E aí a gente entra com essas questões tributárias, e aí são, né, eu sempre digo, a empresa chegou até aqui, vamos organizar agora, porque o próximo passo é um passo importante. E se a gente não fizer agora, antes de entrar nesse processo de due diligência, de captação de investimento, e principalmente do M&A, que é muito mais robusto, vai aparecer lá. Sim. Sabe? Então tem muito isso, claro, tem muito essa... a empresa vai se constituindo, vai se estruturando muitas vezes como dá, mas nisso aqui é o raio-x, literal, aparece tudo. Tudo. Não, acho que não vai aparecer isso. Vai aparecer. Vai aparecer assim. Nada melhor que, né, de novo, documentos. Exatamente. Etc. Eu acho que tem muito essa. Até a Ana falou de documentos. Muitas vezes, né, o processo de M&A, a empresa ela não vai estar no dia 5. Ela já passou por algumas etapas ali. A gente sabe que empresas que sofrem uma aquisição, uma fusão, são empresas que já tiveram um movimento expressivo no mercado. Isso requer tempo também, apesar de startup ter esses ápices, né? Então, assim, provavelmente vai ter muitos documentos jurídicos, muito contrato com parceiro, com fornecedor, com cliente, com sócio entrando, sócio saindo. E o que eu sempre falo, a gente tem um dado que se a startup está organizada com todos... pastinha no Drive, assim, organizada, sócios, colaboradores, parte contábil, tudo. O processo, tanto de captação de investimento como de M&A, pode ser reduzido em 6 meses. Meu Deus. Então, isso é bem significativo. Então, algo legal para a gente conseguir falar
é sobre a questão de tanto o processo de M&A como o processo de captação de investimento, ele não acontece do dia para a noite. Ele leva tempo, ele é um processo. Esse processo de due diligência, pensa, são advogados que vão estar conversando muitas vezes, questionando, perguntando, pedindo documento, né? Muitas vezes a empresa vai ter que buscar documentos se não tiver essa organização. Então, quando a gente tem um processo que pode demorar 1 ano e meio, a depender pode demorar mais, se eu já tenho essa organização, todos esses documentos estruturados, né, organizados, nomeados muitas vezes, a gente tem esse dado, então essa informação que a gente consegue diminuir em até 6 meses esse processo. E eu acho que é bem significativo isso, porque são coisas simples, é coisa que a gente adota para os nossos clientes muitas vezes, que a startup, né, contratou um escopo maior, assim, vai passar muito mais, não é, vou fazer um contrato contigo, beijo, tchau. Não, ela tem toda uma estrutura jurídica com a gente lá no escritório, então a gente já faz essa organização. Então, passa tudo que eu vou organizar tudo, e aí quando chega nesse processo de, vai chegar o momento, tá chegando o momento, a gente vai começar a negociar e a falar sobre captação de investimento, mas principalmente sobre M&A. Então, a gente tem tudo organizado, tá tudo aqui, então vamos facilitar esse processo. A gente falou bastante já, e aí, para finalizar, assim, quais os teus objetivos esse ano, né? Como tu falou, tu trabalha também como mentora, atua como mentora, mas também no âmbito de Mais Sapele, Cocriar, o que tem de novidade aí para vir? Então, 2025 chega com tudo, assim, para mim. Eu tava bastante expectativa para esse ano. Acho que a questão do Mais Sapele, assim, a gente vê que é nosso 4º ano. Inclusive, eu tenho que conversar com a Ana depois para sair. A gente quer fazer uma divulgação no Economia SC, no portal. A gente chega, então, no nosso 4º ano e eu acho que a gente sobreviveu aos primeiros 3 anos, assim, e aprendeu muita coisa. Eu sempre falo assim, a gente sentou para conversar final do ano passado, e aí eu cheguei e falei assim para os meus sócios, eram 2, agora a gente tem um 3º sócio entrando, e aí eu falei, cara, a gente sabe de muita coisa, e isso aqui tem que servir para muita coisa, porque assim, é aquela opção, a gente pode errar ou a gente pode aprender. Eu escolho aprender com tudo isso que a gente viveu. Então, sobre cliente, ICP, persona, processo comercial, cultura e pessoas, quem é o colaborador que eu quero, que cultura eu quero que ele tenha, a nossa relação entre sócios também, né? Então, o que a gente precisa ter, o que a gente precisa cuidar, o que a gente precisa melhorar. Questão de foco, de objetivo. Então, assim, de 2024 para 2025 a gente fez toda essa virada. A gente tem, então, né, agora anunciando, acho que em primeira mão, mas depois vai sair notícia, completando esses 4 anos. A gente tem a entrada de um novo sócio no escritório, uma entrada muito estratégica, porque hoje a gente atua Blumenau, toda a região do Vale e Alto Vale, litoral, então a gente, né, tem ali todo o litoral e Floripa. E esse novo sócio, ele é de Canelinha, é uma pessoa já do ecossistema, tá ativando o ecossistema de Tijucas ali, então tá fazendo esses movimentos iniciais bem legal. Ele trabalha também com startup, mas ele tem um foco, o foco dele, a especialização dele é a questão imobiliária. E aí a gente vem muito forte olhando para a questão imobiliária. Tem parte tradicional de imobiliária que entra com produtos muito legais, principalmente os leilões aí que estão ganhando fama, mas também a questão imobiliária, olhando para a construção civil, olhando para imobiliárias realmente. Então, temos novidades aqui. O boom imobiliário de Santa Catarina. Exatamente. Daqui a pouco vocês vão sofrer um M&A aí. E aí é muito estratégico ele estar ali em Canelinha também para conseguir atender essa parte do litoral, né? Porque eu tenho um foco mais em Blumenau e Alto Vale, apesar de atender muitas vezes o litoral, só que às vezes um deslocamento até ali, Floripa, muitas vezes, 2 horas de ida, 2 horas de volta, né? Então tem muito isso. Tenho também minha outra empresa, Cocriar, aí, que vem com novos planos também. A gente está, desde o ano passado, trabalhando um novo posicionamento, novos produtos, que inclusive, né, tem outra sócio. Acho que isso é uma das felicidades, porque num escritório eu só tenho homem quanto sócio, e na outra empresa eu tenho uma sócia. Acho que é muito legal esses equilíbrios, assim. Mas eu acho que o principal de tudo, que eu venho fazendo um movimento, quando a gente olha muito muitas vezes para o nosso cliente, para o escritório, eu me senti final do ano ali, e 2024, às vezes muito tempo dentro do escritório, resolvendo muita coisa, cuidando de colaborador, entregando para o cliente,
E aí, às vezes, eu retomei final do ano a questão de estar mais em evento, estar mais aqui no CIB, estar mais conectado ao ecossistema. E às vezes o operacional, ele te suga, e aí tu esquece o quanto é importante, às vezes, cara, tu tá fora, tu tá em evento, tu tomar os teus cafés, tu dá as mentorias, muitas vezes. Então, ali, no final de 2024, tive a oportunidade de mentorar a turma do programa do Nascer, aqui de Blumenau, dar as dicas dos pitches ali. E aí agora, nesse ano, então, retomando mais esse contato com o ecossistema, fazer essa doação de tempo e energia para o ecossistema, presença nos eventos, quero fazer os eventos aqui que a gente tem no Sul, quem sabe até fora na Europa, eu tava pensando, mas vamos com calma, mas eu acho que é isso, assim, a gente está sempre perto do ecossistema, mas tem vezes que o operacional te consome tanto que tá, peraí, agora é hora de parar, recalcular um pouquinho a rota, priorizar algumas coisas, algumas entregas e estar aqui mais presente. O ecossistema agradece pela disponibilidade. E eu acho que é muito legal, assim, Santa Catarina a gente percebe a nível nacional, né? A gente tá com uma significância que sempre teve, mas eu acho que a gente pegar os últimos 5 anos, a representatividade de Santa Catarina tá gigantesca, e Blumenau tem sido uma referência, sempre é uma referência pra gente aqui pro Vale do Itajaí, e até para quem tá muito ao redor, a gente chega até lá no Alto Vale como referência, muitas vezes eu já fui palestrar lá, já fui dar mentorias para lá, então eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, uma baita oportunidade de explorar esse ecossistema tão pulsante, né, com tanta conexão, e que também tem, assim, a questão de ideia, tem muita ideia boa, tem muita empresa boa aqui, e às vezes a gente, né, quer ir para fora, quer ir para São Paulo, Faria Lima, vamos para, né, os negócios acontecem em São Paulo, cara, mas tem muito negócio... E é tão tradicional lá, né? Exatamente, mas tem muito negócio bom acontecendo aqui. Eu acho que Santa Catarina, ele tem o equilíbrio de ter indústria, empresas tradicionais e ter muita inovação. E aí, quando a gente consegue fazer esse match, fazer essas conexões, a gente é um dos estados, questão de economia, inovação, tecnologia, para Brasil, assim, em destaque, né? Obrigada pela tua participação no podcast e volte aqui outras vezes. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela recepção e estou à disposição de vocês porque precisarem. Tá bom? Obrigada pela contribuição.